Olá, meus amigos, meus irmãos. Espero que vocês estejam todos bem, tá? E tenham passado uma semana super legal. Como de costume, estamos aqui nessa terça-feira para falar um pouquinho mais sobre a palavra, sobre questões de ordem ligados à nossa conduta, ao nosso procedimento e chamar a atenção para algumas questões de cunho moral, de cunho ético. E, bem, esse é o nosso trabalho de toda terça-feira, tá? Essa fala hoje é a síntese do que a gente apresenta no nosso QGR das 19h30, que é um encontro que a gente tem toda terça-feira aqui no Campeche. Aquelas pessoas que quiserem participar estão todas convidadas. De todo modo, se você está me assistindo agora e encontra nessas breves palavras alguma modesta inspiração, por favor, coloque uma observação aqui nos seus comentários. Diga que de alguma maneira você está gostando disso que a gente está fazendo. Se você está me vendo pela primeira vez, se inscreva no canal, porque isso é super importante. Esse crescimento orgânico do canal nos garante uma estabilidade muito grande, tá? Bem, esta semana do dia 11 de março até o dia 18, né? Esta semana celebra-se, tá? É lembrado, né? A passagem do Mestre Jesus para a dimensão espiritual, consagrado por um processo de julgamento, por um processo de quase que de um justiçamento de alguém que teve como função precípua naquele momento da história da humanidade, fazer com que a humanidade fosse para o próximo nível, né? E um dos recursos que o Mestre Jesus utilizava para fazer esse trabalho, né, para fazer essa motivação dos grupos que ele gerenciava, né, não só os seus mais próximos, mas todos aqueles que de alguma maneira podiam ouvi-lo nas suas palestras, ele sempre utilizava figuras de linguagem para fazer com que as pessoas entendessem de uma forma muito mais lúdica. E essa forma lúdica de percepção tá focada bastante nas profecias de Isaías, que ele sempre dizia que aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, que ouçam. Tá? Alguns ouvirão e não vão escutar, mas não vão ouvir. Vão enxergar, mas não vão ver. É alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque aquilo que é do espírito, aquilo que transcende a nossa capacidade de entendimento da nossa realidade, que transcende a isso, passa por outra via, que não a via do pensamento, né? E através destas figuras de linguagem, as metáforas, as parábolas, enfim, com aquelas que o Cristo Jesus contava, ele nos fazia, ao interpretá-las, ao olhar, ao ouvir essas mensagens, ela de alguma forma era processada primeiro no cérebro e depois no coração. Então, você que está me ouvindo agora aqui, que está tendo a delicadeza de me ouvir, eu queria só te fazer uma reflexão, tá? Todas as vezes que nós recorremos às palavras dos textos antigos, do Antigo Testamento, tá? Principalmente os textos proféticos, e depois os textos do Novo Testamento, dos evangelistas, de um modo geral, enfim, esses textos, de alguma forma, nos traz inspiração. E a inspiração passa pela via cardíaca. Então, eu sempre recomendo aos meus alunos que estudam comigo em outras áreas, que sempre tenha um momento para você fazer a sua conexão com o seu espírito, a sua conexão com aquilo que transcende
ao seu psiquismo e à sua biologia. Como é que isso é feito? Através da oração. E o joelho é o melhor órgão para isso. Coloque o joelho no chão, final do dia, no momento do seu recolhimento, e vá fazer, e tenha um momento, a gente chama isso de momento de adoração. É uma expressão bastante interessante, porque é um momento onde a gente leva o nosso pensamento para outro patamar, para outro nível. E agora vem o truque. Agora vem o truque. Se por alguma razão, nesse momento em que você está, você consigo mesmo, você consigo mesmo, era um pouquinho, e por alguma razão te ocorre alguma coisa que tem a ver com tristeza, com ressentimento, com mágoa, com preocupações, né? Com dúvidas e incertezas, e é nesse momento que você se lembra de tudo isso, pode ter certeza que você começa a se distanciar da fonte. Por outro lado, neste momento, no momento do joelho, onde todos os seus pensamentos e todos os seus sentimentos estiverem ajustados a alguma coisa que seja maior do que você, coisas ligadas à coragem, transformação, evolução, amorosidade, justiça, ajustamento da lei, né? Quando isso acontece, você transcendeu. Aquilo começou a passar pela via cardíaca. E uma coisa é certa, você pode ficar sem respirar alguns minutos. Enfim, você pode ficar, quando eu digo alguns minutos, é isso mesmo, alguns minutos, você pode ficar até 2, 3 minutos sem respirar, trancar a respiração. E a respiração, ela se liga muito a essa coisa do psiquismo. A respiração, ela tem muito a ver com esse aspecto mais da realidade que a gente vive. Entretanto, uma coisa que não cessa nunca são os nossos batimentos cardíacos. Você pode bater um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho acelerado, um pouquinho mais calmo, de repente alguém tem uma hipertensão arterial, enfim, seja como for, mas o coração nunca para de bater. E é a isso que nós devemos nos concentrar. Quando você for fazer a sua oração, faça uma respiração conectada, uma respiração profunda, limpando limpando toda as vias aéreas superiores e oxigenando o seu pulmão, dissipando tudo aquilo que são sentimentos mais que tem a ver com o seu processo mental, que tem a ver, inclusive, com as questões do seu dia a dia, e aproveite esse momento, alguns instantes, para que você se conecte com aquilo que é transcendente. Agora vem, quando aquilo que é transcendente, é o nosso coração batendo. Preste atenção nas batidas do seu coração. Agora vem uma outra história para você contar, tá? Que é aquela onde nós começamos a disponibilizar para esses estados de bênção o nosso repertório. O repertório nada mais é do que lamparinas. Todas as vezes que você entra em um lugar escuro, você vai se servir de uma lamparina, de uma lanterna, né? E eu vou aproveitar e evocar o Evangelho de São Mateus, que ele é replicado no Evangelho de Lucas, né? E ele diz o seguinte: ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa. Você acende uma lâmpada para colocá-la no lugar mais alto, onde todos possam vê-la. E aí o Lucas acrescenta: depois que a lâmpada está acesa, depois que a lamparina está acesa, quando a gente fala lamparina, eu estou me referindo ao momento histórico quando isso foi escrito. Nós estamos falando isso há 2000 anos. Nesse momento onde isso foi escrito, nós não tínhamos luz, não tínhamos LED, e nem lâmpada fluorescente, né? Nós tínhamos algumas lamparinas. E depois de acesa uma lamparina, ninguém cobre a lamparina com alguma coisa para impedir o seu brilho. Então, as lamparinas nada mais são do que as nossas competências,
tá? Aquilo que nós temos como repertório. O que é um repertório? Tá? Vamos imaginar que você seja um cantor, tá? E você vai se apresentar para um grupo de pessoas ou para um palco e tudo mais. Quando você vai se apresentar, as pessoas que foram te assistir espera que você tenha um repertório. Esse repertório, por exemplo, pode ser música popular dos anos 80. Tá? E aí você vai cantar as músicas populares dos anos 80. Eventualmente você vai interpretar utilizando um instrumento, enfim. Este é o seu repertório para aquela situação. Tá? Se eu for dar outros exemplos, eu serei repetitivo. Mas o que é a lâmpada? E essa é a luz que esse artista mostra no palco. Então ele canta com o coração, canta com a alma, interpreta aquilo de uma forma artística, a ponto de encantar as pessoas, a ponto de, ao saírem do teatro, ao sair da casa de espetáculo, todos nós, puxa vida, que bacana, puxa, aquela música me fez lembrar um momento muito legal da minha vida. Não, pô, cara, foi com aquela música que eu comecei a namorar e hoje estou casado e tal. Então, todas essas coisas, de alguma forma, traz para você o repertório daquele artista, trouxe para você coisas muito, mas muito bacanas mesmo. É a luz que ele tem. De toda forma, esta é uma condição que nós podemos desenvolver em nós mesmos. Nosso grupo de estudo dessa semana foi falado muito a respeito de repertório. Qual é o seu repertório com relação às questões éticas, às questões morais? Você tem, naturalmente, dentro do seu repertório, uma palavra amorosa para quem está precisando de ser acolhido amorosamente por compaixão? Você acha que você tem um sentimento de justiça com relação às questões que te rodeiam? Por exemplo, questões sociais, notadamente as questões da guerra que nós estamos passando agora, né, que algumas pessoas sequer têm noção do que está acontecendo no mundo diante de uma atrocidade como essa. Você tem a capacidade no seu repertório de instruir alguém para que ele possa passar por um processo de transformação, por um processo de evolução, através da sua competência, através do seu repertório, através da sua lamparina, que está colocada no lugar mais alto do cômodo para que possa iluminar a todos. A minha referência nesse momento agora é essa. Esta semana, repito, a semana em que nós comemoramos, que se celebra, não se comemora, que se celebra, que se reflete sobre a passagem do Cristo Jesus, é aquele momento onde nós deixamos de ter um instrutor encarnado. Naquela época ele estava presente, convivendo com as pessoas, tá? Não vou fazer aqui nenhum tipo de ilação, tá? Ele estava presente e hoje, fisicamente, ele deixou de estar conosco, entretanto, nos deixou algumas instruções para a nossa norma de conduta. Uma das instruções que ele deixou, por conta da sua competência, por conta do seu repertório, ele tinha um repertório de histórias. Ele nos contava histórias a todo momento, a todo instante. Essa história que Lucas e Mateus contam no seu evangelho é uma história, fazia parte do repertório do Mestre Jesus para nos instruir. Tinha no seu repertório sempre uma história para nos transformar, uma história no seu repertório para fazer com que nós refletíssemos sobre as questões de amor, as questões de justiça, as questões de lei e ordem. Então, as questões do conhecimento, sobretudo. Então, hoje, para que você tenha uma capacidade de transformação, mesmo de ser um agente de transformação, é fundamental que nós estudemos. Se você tem... É comum as pessoas terem um versículo ou
ou mais de um na ponta da língua para recitá-lo e até fazer eventualmente uma reflexão sobre aquilo. Entretanto, é legal, não há dúvida que sim. Bacana você ter esses trechos, como eu contei agora para você, esse trecho do Evangelho de Mateus, onde Jesus fala da lamparina colocada no lugar mais alto para que ela ilumine todo o ambiente. Bom, e que todos se sirvam dessa luz. Qual está sendo a sua luz? Quais são os seus níveis de competência? Qual é a sua capacidade? Eu tô falando para você a sua, mas eu estou falando também para mim. Qual é a minha capacidade? Qual é o meu nível de conhecimento para que eu possa, de alguma forma, através deste conhecimento, através do meu nível de estudo, através da minha expertise, poder transformar e fazer com que as pessoas possam ir para um outro nível. Agora eu não estou falando de mim, das minhas tristezas, dos meus ressentimentos, das minhas mágoas, das minhas dúvidas, das minhas incertezas, das minhas euforias. Eu não estou falando disso, porque eu estou falando de algo que transcende. Agora, isso que eu estou falando para você, essa reflexão, é algo que passa pelo coração, não passa pela mente. Pela mente, repito, passa as questões de tristeza, de dúvidas, incertezas, ressentimento e mágoa, preocupações, euforia e tudo mais. É ali. Então, isso não contribui com absolutamente nada no processo de transformação. Isso não é um repertório de competências. O repertório de competências está focado em algo que tem a ver com aquilo que está pelo seu espírito, pela sua alma. Tem gente que faz distinção de alma e espírito. Isso para mim pouco importa. Nós temos uma condição biológica e psíquica, mental, né, que tem e essa psíquica e mental se conecta com aquilo que transcende. É espírito, é alma, sei lá, chama como você quiser. O que é fato é essas três condições. Pois bem, então essa condição do espírito, essa condição da alma, ela sai de você de uma forma onde você, a partir de então, começa a olhar para o outro e ver que você pode, de alguma forma, contribuir com o seu desenvolvimento. Mas escuta aqui uma coisa, isso está saindo de você como? Só pode sair do coração. Só pode sair do coração, não sai de outro lugar. Porque o coração é a nossa conexão com a divindade. O coração é a nossa conexão com Deus. Então precisamos, a todo instante, acelerar o nosso processo de crescimento e no momento que a gente está lá, à noite, no joelho, e é no joelho, não tem outro jeito, Flávio, é joelho mesmo, dobrar o joelho, ficar na beiradinha da cama, ter um momento de adoração. Ter esse momento de adoração não é para você reclamar da sua vida, o momento de adoração é para você se conectar definitivamente e efetivamente com aquilo que transcende, com aquilo que é divindade, com aquilo que é a causa primária de todas as coisas. Chame como você quiser. O que é fato é que este momento é um momento de adoração, um momento íntimo. Um momento de louvor, um momento de cantar, um momento de palestrar e tudo mais, é outra coisa. Agora, um momento de adoração é um momento íntimo, quietinho, onde ninguém te vê, onde ninguém te analisa, onde ninguém te julga. É um momento onde você está sob o olhar reto do Pai, o olhar efetivo de algo que transborda no seu coração. O amor, a justiça, a lei, a ordem, a evolução, a transformação, o conhecimento. Isso precisa transbordar em você todos os dias. E você só faz isso no momento de adoração, clamando ao Pai que você consiga ir para o próximo nível, que passe pela via cardíaca essa condição. E a partir de então, você começa a experimentar isso com os demais. E você passa, a partir de agora, eu e você. Quando eu digo você, eu estou falando a mim também, já repito, tá? Passamos a ser a transformação que gostaríamos, nós somos a transformação que gostaríamos de ver no mundo.
passamos a ser a transformação que gostaríamos de ver no mundo. Desejo a você uma ótima semana, que a paz do Cristo Jesus rebrilhe sempre em seu coração, tá? E que nos seus momentos de adoração você consiga se conectar com aquilo que existe de mais puro e singelo, que é a manifestação divina. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e nos vemos na nossa próxima terça-feira para discutirmos um pouquinho mais sobre a palavra do Cristo. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Boa semana. Tchau, tchau.